Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Louvamos a Deus por essa igreja, com tantas bênçãos, contando hoje, que nós agradecemos ao Senhor. E vemos a misericórdia de Deus, vemos a graça de Deus sendo manifesto aqui de tantas formas. Louvamos a Deus por isso. Eu, pessoalmente, louvo a Deus também pela oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez, repartindo com vocês a palavra. Irmãos, vamos então ter um momento de reflexão acerca da segurança em meio às incertezas. Se você gosta de um título, esse poderia ser, então. Segurança em meio às incertezas. Como é possível que tenhamos segurança em meio às incertezas que estão à nossa volta? Como é possível que eu e você possamos nos manter firmes quando tudo ao redor parece estremecer? Como é possível sossegar o nosso coração quando todos à nossa volta parecem estar cada vez mais angustiados? Não sei se você viu uma notícia que repercutiu bastante essa semana, de um grupo de cientistas nucleares que criaram uma iniciativa, e já tem muitos anos, é desde 1947, se eu não me engano. E essa iniciativa chama-se Relógio do Juízo Final. Viram isso? Os cientistas que analisam, o meio ambiente, o entorno, e eles tentam entender o quão próximo nós estamos do fim do mundo. E nesse último boletim divulgado essa semana, segundo eles, nós estamos a apenas 90 segundos do fim do mundo. Não é? E você diz, como é que não aconteceu ainda? Na verdade, eles têm um relógio, e quanto mais próximo o ponteiro tiver da meia-noite, mais próximo então estaríamos do fim do mundo. Então, pensando nesse relógio do juízo final, segundo os cientistas, muito possivelmente a maioria deles ateus, inclusive, eles dizem nós estamos a apenas 90 segundos do fim do mundo. E eles fizeram essa nova avaliação, considerando, inclusive, as ameaças de uma guerra nuclear da Rússia, muito obrigado, da Rússia contra a Ucrânia. Bem, eu não estou endossando essa pesquisa, eu não estou dizendo que eu acredito no relógio do juízo final, mas eu quero usar isso como um exemplo, a título de ilustração, para você perceber que até os descrentes à nossa volta, também quando eles analisam as circunstâncias que nos cercam, eles são tomados de incerteza, de insegurança e de angústia. Portanto, diante disso tudo, como é que nós podemos desfrutar de plena segurança, como diz aquele hino do nosso inário, Como é que nós podemos desfrutar de descanso nos braços do Pai, se tudo à nossa volta tenta levar o nosso coração numa direção contrária? Eu acredito que a palavra de Deus nos dá a resposta para isso. Eu quero que hoje nós busquemos resposta na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Vamos expor apenas alguns versículos desse capítulo, mas para começar, eu queria que nós iniciássemos lendo apenas os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Depois você mantém a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar ao capítulo outras vezes. Último livro da Bíblia, capítulo 1, e versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo.
Versículo 3 diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos por essa noite, por esse momento de culto na tua presença. E aqui nós estamos, ó Deus, totalmente conscientes de que isto não é iniciativa nossa. É pela iniciativa da tua graça soberana que reuniu um povo ao redor do mundo e pela operação do teu Espírito, ó Deus, o Senhor coloca dentro de nós o desejo de te adorarmos. E o Senhor nos convoca para te adorar, o teu Espírito nos ajuda a responder a isso. Muito obrigado por esse tempo precioso, ó Deus, na tua presença. Muito obrigado pela atuação do teu Espírito em nosso meio. E muito obrigado pela iluminação da palavra que Ele nos traz nessa noite. Pedimos que o Senhor conduza-nos nesse momento, que Ele seja útil, que Ele seja edificante, que Ele seja confrontador, ó Deus, que seja um momento encorajador, um momento de encontro com o Senhor através da Sua palavra. Usa a minha vida, abençoa os meus irmãos que estão aqui ouvindo, que todos nós, ó Deus, possamos entender. E mais do que isso, ó Deus, que todos nós possamos nos submeter à Tua palavra. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o que é que você pensa desse livro, Apocalipse. Para muita gente, esse é um livro terrível. É um livro que inspira medo, é um livro que fala sobre catástrofes. E para muitas pessoas acreditam que este é um livro misterioso. Há poucos dias uma senhora me contou de um homem que, por volta dos 20 anos, foi diagnosticado com esquizofrenia e dizia ela para mim que acha que ele entrou nesse quadro, é claro que não é, mas ela acha que ele entrou nesse quadro depois de um estudo no livro de Apocalipse. Isso não fala nada sobre o diagnóstico dele, mas fala tudo sobre a concepção que ela tem acerca desse livro, né? E o mais impressionante, sendo ela uma cristã praticante. E de fato, o mundo pensa coisas terríveis acerca desse livro. Mas basta a leitura desses primeiros versículos que nós acabamos de ler para entender que este livro não é sobre mistério. A primeira palavra que nós temos é revelação. O livro de Apocalipse não é um livro misterioso, é um livro de revelação. Revelação significa justamente tirar o véu, descobrir o que estava escondido, o que estava oculto, o que era um mistério, o que era motivo de ignorância. Agora não, Deus vem e Ele revela. Perceba, não são os homens que estão revelando, ou que estão descobrindo por sua inteligência fatos acerca do fim, é Deus por sua iniciativa soberana que está revelando aqui o que nós temos. Esse livro não é uma revelação sobre catástrofes que vão acontecer, não. Como o próprio versículo 1 nos mostra, é uma revelação de Jesus Cristo. Deus está revelando sobretudo a Cristo. Deus está revelando ao seu Filho. Obviamente que ao longo do livro você vai ver cenas chocantes. Tem cenas fortes nesse livro. Mas sobretudo nós não podemos perder de vista de que este livro é a revelação de Jesus Cristo. Portanto, diferentemente das concepções populares que as pessoas nutrem acerca dele, este é um livro sobre esperança. Esse é um livro sobre a vitória. Vitória de quê? Vitória da graça de Deus sobre o mundo caído. E esse é um livro, então, que deveria soar para nós bastante encorajador. E é nesse sentido, então, que quando eu penso nas incertezas que marcam o nosso tempo, nas adversidades que cercam a nossa vida e nas angústias que muitas vezes espremem o nosso coração, talvez a nossa maior necessidade e a nossa maior fonte de segurança seja termos uma renovada percepção acerca de quem é o Senhor Jesus a quem nós servimos. Foi justamente essa a resposta de Deus para aqueles cristãos do primeiro século.
talvez muito mais do que nós, eles também enfrentavam um momento de muita incerteza, um momento de muita angústia, um momento de muita perseguição, um momento de muitas lágrimas, de muitas perdas. E em meio àquela adversidade extrema que a igreja primitiva vivia, Deus então manda para eles uma resposta em forma de um livro. E o centro da mensagem, o cerne do consolo que Deus estava entregando ao seu povo, era uma revelação acerca de Jesus Cristo. Talvez ao receber uma carta, uma mensagem da parte de Deus, aqueles cristãos esperassem que o conteúdo do livro seria: os seus problemas acabaram, pare de sofrer, de agora em diante tudo vai ser muito bom. Não é isso. O livro não traz falsas expectativas. O livro traz uma revelação de Jesus Cristo, e essa revelação é o remédio de Deus, é a resposta de Deus, é a palavra de Deus para os tempos de incerteza, a fim de que o seu povo pudesse ter segurança, a fim de que o seu povo pudesse descansar o coração, apesar de todo o sofrimento que estava na sua volta. Você não concorda que a igreja dos nossos tempos também enfrenta momentos difíceis? Não exatamente as mesmas adversidades, não exatamente as mesmas ameaças do primeiro século, mas agora também no século 21 nós enfrentamos dificuldades e por toda parte nós vemos o povo de Deus sofrendo. Motivos diferentes, mas ainda assim o sofrimento é uma marca da experiência cristã no mundo. O sofrimento é uma marca constante do povo de Deus ao longo de toda a sua história. Portanto, diante desse quadro de incerteza, eu gostaria de dizer para você que Jesus Cristo é o fundamento da segurança que pode haver no meu e no seu coração, em meio a todas as incertezas que nos cercam todos os dias. Conhecer a Cristo, não o Cristo fabricado da própria religiosidade cristã, mas o Cristo, assim como ele foi revelado nas Escrituras. Conhecer a Cristo deve ser o maior fundamento, a maior razão, o maior alicerce para que o nosso coração possa enfrentar as incertezas e as adversidades do nosso tempo. Aí você pergunta por quê? Em que sentido conhecer a Cristo pode me ajudar a ter segurança nesse mundo caótico? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Jesus Cristo é o fundamento da segurança em nossas vidas, porque antes de tudo, Ele é o Senhor da história. Essa é a nossa primeira divisão do sermão. Jesus Cristo é o Senhor da história. Volte então os seus olhos outra vez para o texto de Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler agora os versículos de número 4 a 8. Apocalipse 1, de 4 a 8, que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que era, que é e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 7 diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, quanto conteúdo em tão poucas palavras, apenas 4 versículos temos aqui, e bastava isso para que nós pudéssemos conduzir um curso teológico inteiro.
especialmente acerca de Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele faz. Você viu como esse texto que nós acabamos de ler agora começa com uma saudação. E essa saudação, poderíamos dizer, é uma saudação trinitariana. Fala sobre Deus o Pai, fala sobre o Espírito Santo e fala sobre Jesus Cristo. E falando sobre Jesus Cristo, diz que Ele é a fiel testemunha, ou seja, Ele é o mártir fiel. Também diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. Daqui a pouco nós vamos entender mais em que sentido Jesus pode ser considerado o primogênito dentre os mortos. E mais do que isso, diz também que Ele é o soberano dos reis da terra. É a mesma coisa de dizer que Ele é o rei dos reis. Mas o que eu queria que realmente você observasse bem é aquilo que é dito nos versículos de número 5 a 8. Aqui João vai nos mostrar o que Jesus fez por nós no passado, o que Jesus faz por nós no momento presente e aquilo que Ele ainda promete fazer no futuro. Você percebeu isso? O texto começa falando sobre o tempo presente, diz que no presente, versículo 5, no presente, Jesus nos ama. Se você quiser então saber o que é que Jesus está fazendo por você hoje, o que é que Jesus está fazendo por você agora exatamente? Muitas coisas, obviamente, poderiam ser ditas da obra de Cristo em nosso favor, mas por ora, basta que você saiba, que você creia nisto. Jesus é aquele que nos ama. Não apenas nos amou enquanto esteve fisicamente na terra. Não apenas nos amou quando esteve na cruz morrendo em nosso favor, mas efetivamente, todos os dias, em todos os momentos, deve haver no nosso coração essa certeza, essa convicção de que Jesus Cristo é aquele que nos ama. E como prova de que Ele nos ama no presente, o apóstolo João vai nos dizer de algo que Ele fez por nós no passado. Ele diz, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha que frase preciosa. Você prestou atenção no verbo que ele utilizou, o verbo libertou. Ele nos libertou de quê? Dos nossos pecados. Muito comumente nós esperaríamos que aqui João dissesse que ele nos perdoou dos nossos pecados, não é? Você pensa em pecado e você pensa na palavra perdão, elas têm tudo a ver. Mas o que João está dizendo aqui é algo maior, é algo mais profundo, é algo que vai mais além. Jesus não apenas nos perdoou dos nossos pecados, mas a sua obra em nosso favor, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que muito mais do que perdão, o apóstolo está dizendo que Jesus nos libertou dos pecados. Ele nos libertou do poder que o pecado exercia sobre nós. Nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos nenhuma capacidade de rejeitar o pecado, nós não tínhamos capacidade de fazer guerra contra o pecado, nós não tínhamos capacidade de rejeitar, de não pecar, porque nós éramos escravos do pecado. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Éramos completamente escravizados a uma maneira mundana de viver. Mas Jesus veio, morreu por nós na cruz e não apenas nos perdoou. O perdão em si já seria muita coisa. Nós não tínhamos nem sequer como comprar o perdão. Mas Deus vai além, Ele faz mais. Além de nos perdoar, Ele nos liberta. Para que uma vez livre do pecado, nós tenhamos pelo menos condições de guerrear contra Ele. De lutar contra ele. Meu irmão, se você está lutando contra o pecado, glorifique a Deus por isso. É um privilégio do povo de Deus poder lutar contra o pecado, porque os descrentes não lutam. Eles estão entregues ao pecado dia após dia. É só alguém que tem o Espírito Santo no coração que pode experimentar essa luta ferrenha do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. Nós hoje lutamos contra o pecado porque já não somos escravos dele. Por que nós não somos escravos? É porque Jesus Cristo nos ama e além disso Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Além disso, o apóstolo João também nos diz
que além de nos libertar do pecado no passado, Cristo também nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Ou seja, não apenas a nossa dívida com Deus foi resolvida em termos da condenação do pecado, mas a graça de Deus ela é tão preciosa em nossas vidas que Ele nos deu um lugar de destaque no seu reino. Agora, vivendo no reino de Deus, nós nos encontramos aqui não apenas como alguém que foi simplesmente perdoado, ou alguém que foi simplesmente liberto do pecado, mas por Cristo, por sua graça, por sua morte, nós fomos constituídos de reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus e ao nosso Pai. Não apenas perdão, mas nós temos um lugar no reino de Deus. Agora nós temos um papel importante na história da redenção. Somos um reino de sacerdotes, a fim de que sirvamos a Deus, o nosso Pai. Então o apóstolo já nos disse o que é que Jesus faz por nós no presente. O apóstolo já nos disse o que é que Jesus fez por nós no futuro. Mas ele também nos diz aquilo que ele vai fazer por nós. Ele já tinha nos dito aquilo que ele faz por nós no presente, aquilo que ele fez por nós no passado, e agora no versículo 7 o apóstolo vai nos dizer aquilo que ele fará por nós no futuro. É quando ele diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. O Jesus que nos ama, o Jesus que nos perdoou, o Jesus que fez de nós reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, é aquele que também voltará. E quando Jesus voltar, nós seremos libertos não apenas da condenação do pecado, nós seremos libertos não apenas da influência do pecado, mas nós seremos libertos da presença do pecado. Quando Jesus voltar, quando Jesus vier com as nuvens, quando todo olho vir a volta do Senhor, Ele vai inaugurar para nós o estado eterno, novos céus e nova terra, e lá, somente lá, é que nós teremos plena condição de compreender e de desfrutar do seu amor por nós. Somente quando nós chegarmos ao estado eterno é que nós poderemos dar valor pleno, reconhecer o valor da libertação dos nossos pecados. Somente quando nós estivermos na glória, quando nós recebermos um corpo e consequentemente uma mente glorificada, é que nós vamos ter condições de entender a grandiosidade do que significa ser constituído reino e sacerdotes para servir ao Deus e Pai. Por enquanto nós não temos ainda nem condições de compreender isso plenamente, compreendemos em parte. E já nos alegramos nisso. Mas nós esperamos o dia quando o Senhor Jesus virá, quando Ele voltará, e nós teremos condições de compreender mais e melhor a revelação que Deus nos dá do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por ora, considere isto. Se Jesus resolveu o nosso passado, resolve o nosso presente e tem promessa para resolver o nosso futuro, Ele faz isso porque Ele é o Senhor da história. O momento mais importante da história não foi a Revolução Francesa, não foi o descobrimento das Américas ou qualquer outro ponto alto da história mundial humanamente reconhecido. O ponto alto da história humana até aqui foi o dia que o Filho de Deus nos libertou dos nossos pecados na cruz. E é por isso que Ele pode então garantir que nos aguarda um futuro glorioso na sua presença. E Ele faz isso porque Ele é o Senhor da história. Passado, presente e futuro estão em suas mãos. Passado, presente e futuro estão igualmente submetidos ao seu governo soberano. Afinal de contas, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano dos reis da terra e Ele tem toda a história, em todas as fases, debaixo do seu governo soberano. Então, se Jesus é o Senhor da história, se nós estamos conscientes daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará por nós, eu creio que isso deve ser um motivo suficiente
para que nós não desanimemos diante das incertezas que estão à nossa volta. Muito pelo contrário, conscientes de que Jesus é o Senhor da história, ainda que haja muita incerteza à nossa volta, nós devemos encarar o futuro com esperança. Porque nós servimos a Jesus Cristo, o Senhor da história. Passado, presente e futuro são a mesma coisa diante dele. Para mim e para você não é. Nós olhamos para o passado e por causa da nossa mente caída, o que mais marca a nossa vida são os traumas do passado. Não é interessante isso? Nós olhamos para o passado e não somos tão impactados pelas bênçãos de Deus ao longo da nossa vida, como somos impactados pelos momentos difíceis que nos sobrevieram. Então nós temos uma relação difícil com o passado. O presente para nós também não é fácil. Ele traz incerteza, ele traz adversidades, ele traz dores e sofrimentos com os quais nós não conseguimos lidar plenamente. E uma prova disso é a quantidade de pessoas ansiosas que estão na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade adoecida. Não apenas os descrentes padecem de ansiedade, mas até mesmo nós crentes somos passíveis também disso. Porque nós não lidamos bem com o momento presente. Agora, quando você considera o futuro, aí sim, né, é que o nosso coração derrete, muitas vezes de medo, diante do que nos espera amanhã. Aí sim é que o nosso coração fica completamente vulnerável à ansiedade, à incerteza e ao temor. Esse é o nosso ponto de vista humano. Mas, uma vez que nós estamos em Cristo, nós deveríamos considerar isto. Ainda que eu não lide bem com o passado, o presente ou o futuro, a minha vida está nas mãos de Cristo. E Ele é completamente diferente de mim. Ele é o Senhor da história. E Ele governa soberanamente, com poder, passado, presente e futuro igualmente. Nada disso é problema, nada disso é barreira, nada disso é desafio para Ele. Ele é o soberano dos reis da terra, Ele é o Senhor da história. Por causa disso, eu não preciso desanimar, eu posso encarar o futuro com esperança. Irmãos, nós não sabemos o que nos aguarda em 2025. Nem no ano seguinte, nem amanhã mesmo. Mas uma coisa sabemos, nós estamos nas mãos de Cristo e Ele é o Senhor da história. Os cristãos primitivos para quem essa carta foi escrita, eles estavam passando por um momento tão difícil, quando subiu ao trono do Império Romano um imperador chamado Domiciano. E esse Domiciano foi responsável pela maior perseguição que a igreja primitiva enfrentou. Era justamente por causa disso que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. Agora veja, aquela igreja, além da perseguição, ela enfrentava o risco de morte. Não eram apenas críticas, não eram apenas cancelamento, não eram apenas boicotes, mas era o risco da morte. Porque a pena capital, para aqueles que eram considerados inimigos do Império Romano, eram muitas vezes a morte. Nós, leitores atuais deste livro, muitas vezes temos muitas concepções equivocadas acerca do futuro. O futuro para nós é incerto, porque alguns de nós são muito otimistas e olham para o futuro com uma esperança que não tem fundamento bíblico. São aquelas pessoas que creem na evolução da humanidade. Eu não estou falando aqui na evolução da espécie, naquela concepção darwinista. Eu estou falando daquelas pessoas que acreditam mesmo que a humanidade está evoluindo e que a cada geração nós estamos melhorando, nós estamos progredindo e que um dia nós vamos atingir a plena paz e prosperidade meramente pela evolução da humanidade. A evolução em sentido moral, não em sentido biológico. A Bíblia não sustenta tal otimismo.
Os espíritas pensam assim, não é? Que a cada época, a partir de sucessivas reencarnações, as pessoas estão sendo aperfeiçoadas e um dia nós vamos experimentar uma sociedade completamente próspera pela evolução moral do homem. A Bíblia não nos dá fundamento para isso. Outras pessoas olham para o futuro de uma forma neutra. Eles dizem assim, olha, o futuro nem é bom nem é mau, ele é cíclico. São períodos bons e períodos ruins que vão sucedendo. E a história caminha eternamente assim. Uma sucessão infinita de períodos maus e de períodos bons. A Bíblia também não dá margem para nós acreditarmos assim. Outras pessoas são completamente pessimistas. Elas dizem, o mundo está caminhando para o caos. Elas olham para a história da humanidade e veem como se ela estivesse descendo ladeira abaixo. Parece que aqueles cientistas nucleares do relógio do juízo final são pessimistas, né? Eles estão vendo o mundo descendo ladeira abaixo e não tem muito tempo, falta 90 segundos. Qual é a visão que a Bíblia tem do futuro? Como que a Bíblia nos ensina a olhar para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte? A Bíblia nos ensina a olhar com esperança, na certeza de que Jesus é o Senhor da história. E por causa disso, o mundo não está descendo ladeira abaixo. O mundo está seguindo o curso que Jesus, o soberano Senhor, está conduzindo. Se vivemos momentos difíceis ou se vivemos momentos bons, tudo está acontecendo debaixo do decreto soberano do Senhor Jesus. Ele é o Senhor da história. Por isso, meu irmão, descanse seu coração e não desanime, mas encare o futuro com esperança. Além disso, olhando para o texto bíblico, tentando entender mais acerca de Jesus, como é que ele nos ajuda a lidar com as incertezas da nossa época. Em segundo lugar, eu gostaria de propor que nós podemos ter segurança em meio às incertezas, porque Jesus Cristo é Senhor não apenas da história, mas em segundo lugar, Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte. Vamos ler o texto outra vez? Versículos de 10 a 16. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 10 a 16. No dia do Senhor achei-me no Espírito, isso é João dizendo, né? No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. O seu cabelo, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Até aí. Ou melhor, leia mais comigo, versículo 17. Vamos ler 17 e 18, que diz assim, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo por todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Algumas versões dizem, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu irmão, que visão é essa que o apóstolo João tem? Essa é a primeira de muitas visões que ele vai ter ao longo desse livro. E nós poderíamos dizer que esta é a visão do Cristo glorificado. Você lembra que o apóstolo João foi um dos últimos que estiveram presentes na cena da crucificação? No final das contas, parece que só restou ele e as mulheres.
Todos os outros apóstolos já tinham caído fora. Portanto, nós podemos aqui supor, não é nada dogmático, não é nada revelado, mas nós podemos aqui supor que o apóstolo João era aquele dos apóstolos havia ficado mais profundamente e negativamente marcado pela visão do Cristo crucificado. Se ele ficou até o fim, se ele acompanhou até as últimas cenas da crucificação, é normal pensar que de todos os apóstolos e seguidores de Cristo, ele era aquele que estava mais traumaticamente marcado com a imagem do Cristo crucificado e morto. E é tão significante que quando agora Deus vai dar a João uma revelação de Jesus Cristo, a primeira imagem que o apóstolo João vai ter é a imagem do Cristo glorificado. Até então, o que ele conhecia de Jesus na cruz do Calvário era a imagem do Cristo em sua humilhação. Agora ele veria o Cristo em sua exaltação, Cristo em sua glorificação. Se você pensar bem, os contrastes entre o Cristo morto e o Cristo exaltado estão aí plenamente perceptíveis ao longo do texto. Você viu, por exemplo, quando ele diz que quando ele viu a Cristo, a primeira coisa que ele vai dizer é que este semelhante a um filho de homem, ele vestia uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Como é que Jesus Cristo estava na cena da crucificação? Nu. Não é isso? E agora ele vê Jesus com uma roupa real, uma roupa que vai até os seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Depois ele vê Jesus com cabelos brancos como a lã, tão brancos como a neve, que seria o oposto total da forma como ele havia visto Jesus na cena da crucificação, quando seus cabelos estavam ensopados de sangue por causa da coroa de espinho que foi posta sobre ela. Não apenas isso, mas ele olha para esse Jesus glorificado e agora os seus olhos eram como chamas de fogo. Completamente diferente de como possivelmente estavam os olhos de Jesus, tomados de hematomas no cenário da crucificação. Depois ele diz que os seus pés eram firmes como bronze. A sua voz também era uma voz forte, como o som de muitas águas. Os pés de Jesus no cenário da crucificação estava dilacerado pelos espinhos. A sua voz provavelmente estava embargada, entrecortada pelo sofrimento e pelas hemorragias. E agora ele ouve a voz de Cristo e essa voz é forte como de muitas águas. E por fim, nas mãos de Jesus, na qual se podia observar na cena da crucificação os cravos. Agora ele olha e nessa mão direita há 7 estrelas. E por fim, ele diz que a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Você não concorda comigo? Não parece que Deus está realmente querendo estabelecer diante de João um contraste daquilo que ele havia observado no cenário da crucificação com esta visão do Cristo glorificado? Se isto não for suficiente, olhe para as palavras do Cristo glorificado. Olhe para as palavras desse Cristo que é agora revelado diante de João. Ele diz: João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Sim, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E não apenas isso, eu também tenho as chaves da morte e do Hades. E agora você entende por que essa visão do Cristo glorificado foi tão impactante para João, que diante dela, diz o texto que nós acabamos de ler, foi João que agora caiu como morto. Não é interessante? O Cristo glorificado é tão chocante para ele, é uma revelação tão forte, algo tão impactante, que diante dela João não fica alegre, ele não sai pulando, correndo de alegria, mas a revelação é tão impactante que ele cai como morto, e por causa disso, Jesus Cristo diz a João: não temas.
Será que haveria alguma palavra mais importante, mais urgente, mais necessária para aqueles cristãos do primeiro século do que ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo essa mensagem? Não tema, não tenha medo. Se tem uma coisa que a igreja do primeiro século conhecia, um sentimento, uma sensação, era a sensação de medo. À medida que a cada dia, alguns cristãos, alguns líderes, alguns pastores, alguns apóstolos até, iam sendo retirados do meio da igreja pelo poderio militar do Império Romano e seguindo para o seu martírio. E quando Deus manda a sua mensagem para a sua igreja, Ele diz: igreja, não tema, igreja, não tenha medo, eu estive morto, mas eis que vive para todo sempre, e sou eu que tenho em minhas mãos as chaves da morte. Para as pessoas e para a igreja primitiva, para qualquer um deles que estivesse olhando com olhos humanos para a situação que eles estavam experimentando, qualquer um poderia facilmente concluir que as chaves da morte estavam na mão do imperador Domiciano. Que Domiciano poderia conduzir à morte quem ele quisesse. E que a vida de cada um deles estava nas mãos do imperador romano. Jesus está dizendo: isso não é verdade. Vocês estão equivocados. Sou eu, Jesus Cristo, que tenho as chaves da morte. Jesus não está negando os sofrimentos que o Império Romano tem infligido ao seu povo, mas Jesus está mostrando que, como Senhor da história e como Senhor da vida e da morte, as chaves da morte não estão nas mãos do Império Romano, não estão nas mãos do mundo à nossa volta. As chaves da vida e da morte estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que esteve morto, mas agora vive para sempre e glorificado diante de Deus. Ele pode dizer a mim e a você: não tenha medo. Não tenha medo de absolutamente nada, nem mesmo da morte. Nós, como homens caídos que somos, nós tendemos a olhar para a morte com muito temor. A morte representa para nós, em termos humanos, muita incerteza. E muita angústia para os que ficam. Nós precisamos aprender a olhar para a morte do ponto de vista divino. Nós precisamos construir uma cosmovisão bíblica acerca da morte e saber que é nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. É nas mãos daquele a quem nós entregamos a nossa vida. É nas mãos daquele de quem nós nos tornamos discípulos. As chaves da morte estão em suas mãos e por causa disso nós não podemos temer absolutamente nada, nem mesmo a morte. Durante o seu ministério terreno, Jesus Cristo enfrentou muitas coisas que aos olhos dos homens era impossível enfrentar. Então, por exemplo, Jesus enfrentou as piores enfermidades conhecidas na época. Seja lepra, ou cegueira, ou hemorragia, ou deficiência. De repente Jesus chegava e dizia: seja curado, veja, levante-se e ande. Outras vezes Jesus enfrentava falta de recursos. E por causa disso, diante de uma multidão faminta, ele poderia multiplicar pães e peixes facilmente, apenas dando graças ao Pai. Outras vezes Jesus enfrentava a força do mundo espiritual. Os espíritos malignos se manifestavam e Jesus os expelia com apenas uma ordem. Mas será que Jesus pode enfrentar a morte? Nos nossos dias há um ditado que diz: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Em seu ministério terreno, Jesus mostra: tem jeito para a morte sim. E eu não estou apenas falando da ressurreição de mortos, que Jesus algumas vezes protagonizou, outras vezes os seus apóstolos também foram usados por Deus para ressuscitar mortos, e até mesmo no Antigo Testamento há registro de ressurreição de mortos. Mas a maior vitória que Jesus impõe sobre a morte é a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela é completamente diferente de todos os outros registros de ressurreição que nós temos na Bíblia. E é por isso que diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Você diz, como que ele é o primogênito
dos mortos, se antes deles muitas outras pessoas já foram ressuscitadas pelo poder de Deus? Não é? É porque todos os outros que foram ressuscitados por uma operação miraculosa, ainda que da parte de Deus, eles foram ressuscitados para viver um pouco mais e depois morrer. A ressurreição de Jesus é completamente diferente. Ele ressuscitou para nunca mais enfrentar a morte. Por causa disso, o texto que nós lemos diz que ele é o primogênito dos mortos. E é porque venceu a morte que ele tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Por causa disso, não apenas aqueles cristãos do primeiro século, mas nós também, conscientes de que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é Senhor da história e Ele é Senhor da vida e da morte também. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos ficar temerosos diante de qualquer ameaça que nos sobrevenha. Pelo contrário, sabendo que Jesus é o Senhor da vida, nós podemos encarar as adversidades com coragem. A cada adversidade que eu e você enfrentamos, minuto após minuto, dia após dia, nós devemos lembrar, Jesus Cristo é o Senhor da vida. Eu posso encarar essa adversidade com coragem. Seja doença, seja abandono, seja desemprego, seja dificuldade financeira, qualquer coisa, qualquer adversidade, qualquer sofrimento, qualquer motivo de lágrima, eu posso lembrar, Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos e por causa disso, eu não devo temer, mas eu posso enfrentar com coragem. Preciso saber quem era esse Jesus Cristo a quem eu sigo. Eu preciso saber quem é esse Jesus Cristo que eu sigo, não como aquele Jesus Cristo fabricado dos filmes, das peças teatrais de Páscoa e Natal, das pinturas e das estátuas que nós vimos a vida toda, mas nós precisamos ter uma visão renovada de Cristo, e aqui em Apocalipse capítulo 1, o Senhor está nos oferecendo uma. Eu espero que você perceba isso. E eu espero que você abrace pela fé essa visão do Cristo glorificado que nós hoje encontramos aqui na palavra de Deus. Em terceiro lugar, quem é Jesus e como que Ele pode me dar segurança em meio às adversidades? Eu quero dizer para vocês e mostrar biblicamente que Jesus Cristo é Senhor não apenas da história, Ele é Senhor não apenas da vida e da morte, mas Ele é Senhor também da igreja. Ele é Senhor da igreja. É o que nós vamos ler nos últimos versículos 19 e 20. Que diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esses foram os primeiros detalhes da visão do Cristo glorificado. Lá no versículo 10, na visão que João recebe, fala sobre isso. Mas agora, nos versículos de 19 a 20, é que você vai ter a interpretação desse detalhe da visão. O que significa esses candelabros no meio dos quais Jesus está? E o que significa essas estrelas que estão em suas mãos? E Deus que dá a visão, é Ele mesmo que dá a interpretação da visão. Tão interessante isso. Como Deus é gracioso, né? Ele é gracioso em revelar, mas depois de revelar Ele poderia ter dito, agora descubram o que significa. Não, Ele dá a visão e é Deus mesmo que dá a revelação. Ele diz, olha, as 7 estrelas que você viu em minha mão direita são os anjos das 7 igrejas. A pergunta é, que anjo? E essa é uma pergunta difícil, porque os próprios estudiosos bíblicos divergem quanto ao que significa esses anjos. Será que são seres angelicais que Deus designa para que cuidem do seu povo? É possível.
Mas como a palavra anjos em seu original significa mensageiro, então alguns intérpretes da Bíblia estão mais inclinados a acreditar que se refere aos pastores das igrejas, aos líderes que foram estabelecidos nessas igrejas. E aqui então a gente não precisa ser dogmático ou tentar decidir entre um e outro. O que nós podemos perceber nesse texto é que, sejam seres angelicais ou sejam lideranças humanas, nós podemos entender que o futuro da igreja, a partir da sua liderança ou a partir da sua cobertura espiritual, está exatamente nas mãos de Cristo. Sejam os seus líderes, sejam a sua proteção dia após dia, tudo isto não está nas mãos da própria igreja. A nossa continuidade, o nosso crescimento, a nossa preservação não é algo que está em nossas mãos. Não é algo que está dependendo de nós. É algo que depende de Cristo. Porque as 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas, foram vistos exatamente nas mãos de Cristo. Não está em nossas mãos, está nas mãos de Cristo. E não apenas isso, se a igreja do século I perguntasse: onde está Jesus enquanto sofremos? Onde está Jesus a cada dia quando nós perdemos membros? Onde é que está Jesus e o que é que Ele está fazendo enquanto os nossos líderes são mortos pelo Império Romano? A revelação que Deus dá acerca de Jesus Cristo responde a isso perfeitamente. Onde é que está Jesus? Jesus está passeando, Jesus está andando em meio aos candelabros, e os candelabros são as igrejas. Onde está Jesus quando nós sofremos? Ele está em nosso meio. O que Jesus está fazendo quando nós choramos, quando nós soluçamos, quando nós não sabemos o que fazer no dia seguinte? Jesus está em nosso meio, Ele passeia no meio do seu povo. Porque Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da vida e da morte, mas Ele também é o Senhor da igreja. E isso deve nos fazer entender, então, que não apenas nós podemos desfrutar segurança em termos históricos, não apenas nós podemos desfrutar segurança em termos existenciais, uma vez que Ele é Senhor da vida, mas como igreja, como povo de Deus, como servos de Deus, nós também podemos desfrutar de plena segurança, porque o Jesus a quem nós servimos e adoramos, Ele tem total controle, Ele tem governo absoluto da sua igreja. As estrelas estão em suas mãos e Ele caminha em meio aos candelabros de ouro. Ele caminha em meio a nós, caminha em meio a mim e a você. É justamente por isso que, como está registrado em Mateus capítulo 16, Jesus instrui os seus apóstolos e os seus discípulos dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, meu irmão, se você está consciente agora, ou mais consciente agora, de que Jesus é o Senhor da igreja, eu creio que esta verdade deve nos ajudar a entender que nós não devemos recuar diante das ameaças. Pelo contrário, se Jesus Cristo é Senhor da igreja, nós podemos perseverar, e mais do que perseverar, nós podemos inclusive avançar na missão, certos de que Ele está sempre presente e que no final da história, Jesus nos dará vitória. Muitas vezes nós vemos a perseguição crescendo à nossa volta, não na forma do Império Romano, mas na forma de um mundo cético e de um mundo hostil ao próprio cristianismo. Isso nós podemos ver a toda hora e de todos os lados. Os grandes grupos religiosos do mundo não enfrentam a perseguição que nós, cristãos, sofremos. Seja no nosso país ou fora dele, ser cristão é algo cada vez mais hostil ao mundo. O mundo não suporta o cristianismo, o mundo não suporta os valores judaicos cristãos que nós legamos.
E por causa disso, o ceticismo à nossa volta acaba cada vez mais pressionando a igreja de Deus. E em consequência disso, nós como seu povo, se não vigiarmos, vamos ficando cada vez mais silenciados em nosso testemunho. Não é que nós negamos a Cristo, mas é que nós vamos silenciando o testemunho. Nós vamos ficando cada vez mais camuflados em meio à sociedade, a fim de não recebermos os seus ataques. É totalmente contracultural dizer que você é discípulo de Cristo. É completamente contracultural dizer que você crê que Jesus Cristo é Deus e que não há salvação em outro lugar a não ser nele. O mundo à nossa volta não suporta essa verdade. E a consequência disso é que a igreja vai ficando cada vez mais discreta, para não dizer covarde. Cada vez mais não silenciosa, para não dizer completamente muda. Mas, meus irmãos, se nós temos a consciência, se o Senhor nos lembra nessa noite de que Jesus é o Senhor da igreja e que a existência, a preservação da igreja não depende de nós, mas que a igreja está em suas mãos e que Ele está em nosso meio. Portanto, queridos, na nossa missão nós não podemos jamais recuar. Por maiores que sejam as pressões contra nós, nós não podemos recuar se estamos convictos de que o Senhor Jesus é Senhor da igreja. Pelo contrário, nós precisamos perseverar e mais do que apenas perseverar, nós precisamos avançar contra o império das trevas à nossa volta. Afinal de contas, Ele é Senhor da igreja. E nós, ainda que aos olhos dos homens estejamos em risco de extinção, em Cristo nós sabemos, nós estamos plenamente seguros. O Senhor Jesus está conduzindo a história e mais especificamente está conduzindo o seu povo para o final glorioso que Ele nos prometeu. Portanto, que nós descansemos nele. E descansemos principalmente na certeza de que em Jesus nós já temos tudo o que nós precisamos. Às vezes nós pensamos que precisamos do apoio do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Às vezes nós pensamos que precisamos de leis cristãs aprovadas no Congresso. Às vezes nós pensamos que precisamos do aplauso do mundo à nossa volta. Às vezes pensamos que nós precisamos conquistar relevância na sociedade. E às vezes pensamos que tudo que nós precisamos é mais recursos financeiros. Irmão, tudo isso é balela. O que nós precisamos mesmo é de Jesus Cristo. O que nós precisamos mesmo é saber quem é esse Jesus a quem nós servimos. O que nós precisamos mesmo é ter uma visão renovada acerca de quem Ele é e daquilo que nós somos nele. De quem é Jesus, do que Ele está fazendo e da segurança que Ele garante para nós a cada instante. Em Cristo, nós já fomos supridos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E para nós, isso é tudo. Nós já temos tudo e não temos falta de nada. Que, portanto, meus irmãos, em meio às incertezas do nosso tempo, nós possamos estar com os nossos corações seguros e descansando nas mãos de Cristo, o nosso Senhor.